Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o dia do agente de defesa ambiental. Parabéns a esses profissionais que protegem a natureza. Nosso assunto de hoje é direito do trabalho e o tema é aviso prévio. Quem está conosco hoje é o Dr. Stani Daniel Canitz Nunes. Seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. E este tema traz muitas dúvidas, pois afinal, os direitos do empregado e os deveres do empregador com certeza devem ser respeitados. Vamos saber mais então através do Dr. Daniel. Muito obrigada pela tua presença aqui no Papo Certo. E o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa, e é reprisado às 7h30 da manhã. Nosso WhatsApp aparece na tela. Nos envie sua pergunta ou comentário para que nós vamos ler e o Dr. Daniel vai responder aqui no programa. Nós voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Começando o nosso primeiro bloco, eu quero te lembrar que o nosso programa também está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube e Facebook. E você, além de assistir, pode também compartilhar. Então, Dr. Daniel, primeira pergunta, o que significa aviso prévio e quais são os tipos? Bom, o aviso prévio, ele é um momento crítico, né, do contrato de trabalho, tendo em vista que ele, como o próprio nome diz, ele é um aviso de que o contrato de trabalho ele vai ser rescindido em 30 dias. Então, isso, na verdade, é o significado do aviso prévio. E o aviso prévio ele tem três tipos. Tem o trabalhado, o indenizado e o cumprido em casa. São essas modalidades. Então já é um momento geralmente triste. Ou a empresa está desligando o profissional, geralmente, né? Ou também tem o empregado também se desligando da empresa. Né? Exatamente. O que acontece? Os 30 dias, na verdade, eles são em função, justamente, esse é o sentido da lei. Por quê? Nós temos o empregado que ele precisa seguir a vida. Então, o que aconteceria se ele fosse desligado de um dia para o outro sem um prévio aviso? Né? A situação dele seria complicada. Né? E também, pelo outro lado, nós temos o empregador, que o que seria dele também se o empregado chegasse e dissesse eu vou embora amanhã? Não, o empregador também precisa se preparar para substituir esse funcionário. Né? Então, é assim que funciona, esse é o sentido e espírito da legislação quanto ao aviso prévio. Então, é uma via de mão dupla, né? Para ficar bom tanto para o empregador como para o empregado. Mas aí, a importância deste tema, né? O aviso prévio. O porquê abordarmos esse assunto hoje, doutor? O tema, ele pode ser até considerado singelo, porque normalmente se diz no popular, os 30, eu ganhei os 30. Até algumas vezes as pessoas brincam nas relações pessoais, ganhei os 30. Mas ele tem algumas coisas
me fazem perguntas de forma recorrente, os clientes, às vezes, não só clientes, como pessoas na rua, pessoas que te perguntam até pelo WhatsApp, tá, mas e agora? Qual a reforma? O que aconteceu com o aviso prévio? Mudou, não mudou? Doutor, eu estou no contrato de experiência, tenho direito à percepção do aviso? Não tenho. Rescisão indireta? Não tenho carteira assinada, tenho direito ao aviso? Então, é um tema que as pessoas perguntam bastante. Então, por isso eu achei interessante trazer esse tema. Não, e realmente são os temas do dia a dia mesmo, Exatamente. né? Tu está trabalhando, está com a tua carteira assinada ou não, que isso saberemos mais durante o programa. Sim. A dúvida do aviso prévio sempre está presente, não é? Com certeza. Doutor, e qual o tempo de duração e como funciona o seu cumprimento do aviso prévio? O aviso prévio, ele é de 30 dias, tá? O funcionamento dele, conforme eu expliquei, o funcionário, o empregado, né, quando ele quer sair do emprego, ele precisa, não só, ou quando ele é demitido também, ele precisa de um tempo para procurar outro emprego, né? Às vezes ele já está com outra proposta, enfim, ele precisa se organizar. Então, ele tem esses 30 dias que ele pode cumprir suprimindo 2 horas diárias, né? Ou então deixando de trabalhar 7 dias naquele mês. Então, tem quem trabalha 8h48, no aviso prévio vai trabalhar 6h48. Exatamente. Tá? Agora, a gente sempre recomenda bom senso, né? Porque, por exemplo, aquele funcionário que está se desligando de uma empresa e ele, vamos dizer assim, que ele tem uma função vital na empresa e ele faça horas extras e tal, e está saindo, vamos supor, ele vai para um lugar mais vantajoso, vai ter um salário melhor, uma proposta de uma empresa interessante, mas ao mesmo tempo ele não quer deixar o seu patrão na mão, né? O seu empregador, né? Enfim. Então ele pode continuar realizando horas extras, recomenda-se o bom senso, usem do bom senso, né? E depois façam os ajustes necessários para cumprir a lei. Isso é o que eu recomendo. Ou ele pode também, em vez de ficar 30 dias, trabalha 23 daí. Exatamente, exatamente. Isso aí. Olha, esse programa de hoje está muito interessante, então eu convido vocês a continuarem nos assistindo. Agora, doutora, eu tenho mais uma pergunta para ti. O aviso é proporcional ao tempo de serviço? Na verdade, acho que a pergunta é o que é o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço? Exato. Não, assim, o que acontece? Quando da Constituição de 1988 surgiu esse direito, né, que foi o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Ele demorou só 23 anos para ser regulamentado. Foi agora, em outubro de 2011, mais ou menos. Só uns 23 anos, tá? Então, o que acontece? A cada ano trabalhado se acrescentam 3 dias, tá? No cálculo do aviso. Se acrescentam 3 dias de trabalho até o limite de 90 dias. Então, se alonga. Foi um direito que os trabalhadores conquistaram. Né? Então, se trabalhou 3 anos na empresa, vai ter 39 dias de aviso prévio. Exatamente. Vai ter o acréscimo de 9 dias, que serão 39 dias. Até no máximo 90 dias. Até no máximo de 90 dias. 90 dias é bastante tempo. Daí. Mas isso tem um limite, doutor? Até 90 dias. Até 90 Até 90 pronto, dias, pô. 3 meses. Até. Então, Se ultrapassar 20 anos, 21 anos, daí... São os mesmos. São os mesmos 90 dias. Não vai ser acrescido. E, doutor, e como se calcula o aviso prévio? O cálculo é bem simples, porque, na verdade, é como se fosse... não. É um mês de trabalho, né? Observando também essa regra do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, né? E as demais, se ele recebe insalubridade, vai continuar recebendo. Se ele fizer horas extras no decorrer do aviso, tem que ser pago, né? E é o pagamento normal daquele mês a mais, que inclusive ele conta como cômputo de tempo de serviço, né? Esse mês a mais. Né? Para fundos rescisórios? Exatamente. Perfeito. Para 13º, para FES. Exatamente, para tudo. Tudo proporcional. Exatamente. Bem certinho, né? E, doutor, como que são, então, as regras de cumprimento do aviso prévio? Exatamente assim. Tá. Como eu falei no sentido antes, tá?
E assim, Recebi hoje que eu vou ser desligada da empresa. Certo. Quais são os próximos passos? bom, se é uma despedida, né? Obviamente é sem justa causa, porque justa causa não tem, né? Mas eu já vou chegar lá, né? Sem justa causa, ou ele cumpre o aviso prévio, né? Trabalhando, né? Ou ele, se ele não cumprir, ele vai ter que indenizar, ou seja, ele vai ter descontado esse valor, ou ele não vai receber esse valor, porque ele teria de trabalhar, ele teria de cumprir, né? Ele Então, não está sendo dispensado. Se ele né? trabalhou 15 dias e os outros não foram trabalhar, ele vai ser descontado esses 15. Vai ser descontado, exatamente. E uma questão, se vamos supor que o empregado pediu para sair do trabalho, Certo. e ele já tem outro emprego. Se o outro emprego dá uma carta para ele lá que ele vai assumir lá daqui a 10 dias, ele pode ser dispensado desse aviso prévio? Vai depender do empregador. Ele pode, como ele já tem outro emprego, provavelmente ele vai optar por não cumprir o aviso e vai ser descontado. E que forma se traz para a empresa essa informação? Não quero mais cumprir aviso. Vem por escrito? Deve-se fazer uma carta? Como que se notifica a empresa, então, doutor? Isso recomendamos que seja sempre documentado, né? Dos dois lados, né? Para ficar as situações bem claras, né? O aviso é devido no contrato de experiência. O que mudou no aviso com a reforma trabalhista? No contrato de experiência, o aviso prévio não existe, porque o aviso prévio ele só existe para contratos indeterminados, né? O contrato por prazo determinado, obviamente, ele tem prazo para terminar, então não existe prévio aviso, justamente porque ele tem uma data definida para o seu término, né? O que mudou com a reforma trabalhista é que pode haver o aviso prévio recíproco, né? É uma situação que se criou na reforma, onde se paga somente a metade do valor, né? Eu confesso que nós não temos visto isso acontecer na prática. Isso foi uma situação que o legislador achou por bem criar, mas, sinceramente... É pouco usado. Não tenho visto. Eu vi 1, 2 casos só nos últimos tempos, mas é bem raro mesmo. Realmente muito raro mesmo. Doutor, eu gostaria de te pedir para nos citar alguns casos que o aviso prévio não é devido. Certo. E não é devido nas seguintes situações. Aplicação de justa causa, né? Quando se aplica a justa causa, não há cumprimento de aviso prévio, porque, obviamente, existe um motivo importante para que o funcionário pare de trabalhar, né? Porque provavelmente aconteceu alguma falta grave e isso prejudicaria o ambiente, então o espírito da lei foi nesse sentido, para que se rompa esse contrato hoje, né? É diferente da justa causa, né? Outro caso em caso de falecimento do empregado, né? Quando o empregado vem a falecer, obviamente não há aviso prévio. No caso do empregador ser uma pessoa física também, ou a empresa se extinguir, também não tem aviso prévio, né? O que não acontece em falência. Falência é uma situação diferente, né? Seriam esses casos, essas situações, né? Doutor, em quais casos o aviso é obrigatório, inclusive de ser descontado do trabalhador? Não, é aquilo que eu cheguei a me reportar antes. O aviso prévio, como bem dito pela Amanda, é uma via de mão dupla, porque o empregado que pede demissão, cumprir o aviso. O empregador que despede, ele pode exigir o cumprimento, né? E se o empregador ele não dispensa o empregado de cumprir o aviso, ele é um aviso trabalhado, portanto, então o que acontece? Ou ele cumpre, ou ele vai ser descontado, né? Não é que ele seja obrigado a cumprir o aviso. Como anteriormente chegou a falar, um exemplo
claro, daquele que tem uma situação, uma oferta de trabalho, né? Então, ele não é obrigado, mas é claro, isso tem uma consequência. A consequência é ele É o desconto, enfim, como é correto. Não trabalhou, não recebeu. Exatamente. Então, enfim, está tudo certo, não é, Exatamente, doutor? é isso mesmo. O papo está muito bom, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em 30 segundinhos. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Começando o segundo bloco do Papo Certo, e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. Venha nos seguir nas redes sociais e nos enviem suas perguntas ou comentários através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Hoje o nosso assunto é direito trabalhista. Doutor Daniel, como funciona o aviso indenizado e o cumprimento nesse caso? O cumprimento em casa? Certo. Tá bom. O aviso prévio, existe a modalidade do trabalhado, né? Que ele trabalha, obviamente, aquele período que eu já expliquei antes, né? Com aquela semana, com a supressão de 2 horas diárias ou com a redução de 7 dias. É o trabalhado, né? Onde o empregador comunica que ele está sendo dispensado, mas não o dispensou do cumprimento do aviso, né? E o indenizado, ele é justamente o contrário, né? Por algum motivo que não seja saudável, tanto para o empregado como para o empregador, achou-se por bem que não se trabalhasse, né? São situações que acontecem que, para evitar outras situações, se dispensa o empregado para que ele cumpra o aviso em casa, né? Pode ser a terceira hipótese, que é o aviso cumprido em casa, eu acho que ela vem muito até desses tempos de pandemia, onde até as pessoas poderiam trabalhar de forma remota, cumprir o aviso de alguma atividade que possa ser desenvolvida em casa, né? Mas são esses os tipos, né? Nós falamos muito aqui no primeiro bloco sobre bom senso. E como utilizá-lo então, doutor, em relação ao aviso prévio? É que nós devemos pensar que o conflito nunca é bom. Nós devemos sempre buscar o diálogo e sentar, conversar e tentar achar soluções melhores. Especialmente porque o momento de uma rescisão de contrato é um momento de ruptura e é um momento crítico, né? É um momento que pode ser muito crítico e desagradável, tanto para quem está numa ponta ou outra da relação de emprego. Então, sempre o que se recomenda é o diálogo. É claro que esse diálogo que eu estou falando agora não é um diálogo para construir verdadeiras negociações, onde o sindicato é quem deve fazer isso. E nem estou pedindo para que quem está na ponta mais fraca da relação de emprego sente em pé de igualdade para negociar tudo com o seu empregador. Não é isso. Mas, num momento desses de ruptura, a gente aconselha onde possa haver um entendimento em função de que se possa se adaptar bem ao caso concreto. É aquilo que eu coloquei, tanto daquele funcionário que quer sair, ou aquele que está magoado porque não gostaria de sair, e também aquele caso onde o funcionário é vital para a empresa e o empregador está perdendo aquele funcionário que vai fazer uma falta muito grande, digamos assim, no seu quadro funcional, né?
Então, por isso que eu sempre recomendo que as pessoas tenham bom senso, tanto para cumprir, né, ver a melhor saída para que ninguém saia prejudicado. E deixar as portas abertas, seja para o porque, profissional voltar para a empresa, ou seja, para o empregador também ofertar para ele uma nova oportunidade. Né? Porque a gente nunca sabe quando o mundo vai dar aquela volta, né? E aquilo, tu sai, pode fechar a porta, mas não fecha a janela. E não é porque tu está num aviso prévio que tu não vais fazer o teu trabalho igualmente como tu fazia antes. Ou talvez até melhor, porque daqui a pouco, se a empresa está te desligando, é porque algo tu falhou, mas que tu pode melhorar. Então, as oportunidades nunca podem ser perdidas, não é? Com certeza. Do Daniel, e aquele empregado que não tem carteira assinada, ele também tem direito ao aviso prévio? Essas situações, essas perguntas, elas acontecem corriqueiramente. O que acontece? Acontece, às vezes o empregador está por alguma dificuldade, não consegue, tem um problema de gestão ou não reconheceu o vínculo empregatício, chega no final, vai ter que romper o contrato e o que acontece? Tem duas saídas. Ou ele, por livre e espontânea vontade, reconhece o vínculo e paga o aviso prévio, porque efetivamente o funcionário tem razão. Reconhecido o vínculo, ele tem razão. Ou, no segundo momento, ele procura a justiça, reconhece o vínculo, obtém uma sentença nesse sentido e a sentença condena ao pagamento de aviso prévio. Então, quem não tem carteira, se provado o vínculo, tem direito ao aviso prévio. Agora nós passamos para o momento de interação com os nossos telespectadores que nos enviaram mensagens aqui, através do nosso WhatsApp. O telefone 1701 perguntou: o que acontece se o funcionário não quiser cumprir o aviso prévio? Como eu falei antes, ele vai ser descontado, né? Esse mês que ele teria de trabalhar, ele não vai receber, né? Vai ter descontado esse valor. É isso que vai acontecer com ele. Doutor, existe aviso prévio obrigatório? Se sim, como funciona? É aquilo que eu falei. Quando se vai romper um contrato de trabalho, não sendo por justa causa, tá? Quem está rompendo, empregado ou empregador, vai ter que fazer o aviso prévio. Então, quem estiver rompendo, obrigatoriamente vai ter que formalizar o aviso prévio. Se vai ser cumprido ou não, isso é outra história, porque ninguém é obrigado a cumprir o aviso prévio, né? Mas o aviso prévio é obrigatório quando o empregado está se demitindo, ele formaliza, ou o empregador quando demite o funcionário sem justa causa. Doutor, uma pergunta também, algumas dúvidas que o pessoal surge, né? Ele trabalhou 6 meses na empresa. Ele tem direito ao aviso prévio de 30 dias ou, nesse caso, apenas de 15 dias? No meu modo de ver, ele tem direito a 30 dias de aviso prévio. Não, muito interessante. Tem direito a 30... É que o pessoal, às vezes, confunde com férias e 13º, porque esses, sim, são proporcionais aos meses, mas não. Porque, por exemplo, aquela pessoa, voltando um pouquinho atrás, que trabalhou em contrato de experiência, vamos dizer, da data X até a data X, ultrapassou aquela segunda data, que era a data para terminar, o contrato passou a prazo indeterminado. Então, ali, se ele for despedido 2 dias depois do contrato de experiência, ele já tem direito à percepção de um aviso prévio integral, cheio. Não então, existe... o período de experiência é 90 dias. Se ele for desligado no 91º dia... Aviso prévio. Já tem aviso prévio de 30 dias. Aviso prévio. Calculado sobre 91 dias. Não. Aviso sobre prévio um integral, 30 integral, dias. 30 dias. Não é proporcional, não é que nem férias desse Não, terceiro. exatamente. Não, porque a gente vai trazendo essas perguntas aqui, eu acho que o telespectador fica ali, como será, então? A gente vai reforçando por aqui, então. Mas, doutor, falando mais um pouquinho, voltando, né, o nosso primeiro bloco lá, os tipos de aviso prévio e, digamos, se tu pudesse dar uma indicação para o empregador, sim, qual perfeito. que tu sugere? Não, isso é claro, é muito pessoal, é muito subjetivo também, porque o que acontece?
Tem que se ver cada caso concreto. Porque, por exemplo, se você tem um funcionário que você não quer, vai ter que despedir ele por, vamos dizer assim, por causa do seu fluxo de caixa. Você não está conseguindo mais manter, mas ao mesmo tempo ele seria útil cumprir o aviso prévio. Faça o possível para fazer ele cumprir até você encontrar outra solução. Mas agora, se a relação já não está mais saudável, deteriorou, não é mais possível trabalhar juntos, faça um esforço, indenize o funcionário e não deixe ele cumprir trabalhando, porque pode ser prejudicial, pode para ele, para a sua empresa, pode não funcionar isso, né? Então, é um conselho, é um esforço, né? Doutor, também assim, o empregado ficou na dúvida, né? Quem calcula esse aviso prévio, né? É a empresa, é ele, o contador? Quem calcula normalmente é o RH da empresa, né? Ou um contador a serviço do empregador, né? Nós estamos nos minutos finais do nosso programa, mas eu tenho uma pergunta que acabou de chegar aqui, não posso deixar de ler, doutor. O aviso prévio pode ser parcelado? Olha, aí é que está. A legislação, com a pandemia, houveram algumas coisas com relação a salário e outras coisas, né? Mas existe multa que a multa não permite que haja parcelamento de verbas rescisórias. Muito obrigada, então, doutor, por ter aceito o nosso convite, por ter participado do Papo Certo de hoje. Obrigado. Boa noite. Então, lembramos, então, que você pode compartilhar nosso programa que fica gravado no YouTube e Facebook. Muito obrigado a todos que assistiram e participaram do programa de hoje. E hoje nós nos despedimos com pesar pelo falecimento da jornalista e apresentadora Glória Maria. Voltamos amanhã ao vivo, às 20 horas, com a doutora Neuci Amerli para falar sobre direito de família e o tema é Casamento e União Estável. Direitos e deveres e consequências. Nós contamos com a sua audiência. Até lá.